O TikTok está trazendo seu serviço de volta online nos Estados Unidos após fechar por cerca de meio-dia. A empresa disse esta tarde que está no processo de restaurar o serviço e agradeceu ao presidente eleito Trump por fornecer a clareza necessária. O que é que está acontecendo, no final de contas? Quem vai explicar para a gente é o Pedro Zambarda, aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, vamos lá. Afinal, tem TikTok ou não tem TikTok nos Estados Unidos? Parece que voltou. Mas o Trump não gosta da China? Mas o que aconteceu? Vamos tentar entender. Eu e a Sofia estávamos em cima dessa pauta. Um amigo nosso também, que está lá na China, também estava em cima dessa pauta. Mas o The Verge publicou essa reportagem aqui, Sofia, que é bem precisa. Assim. O serviço ficou off ontem, o que gerou aí o pânico dos estadunidenses, porque muita gente, sobretudo os mais jovens, usam o TikTok, é a maior rede social de vídeos curtos, rivaliza com a plataforma que estamos, inclusive. E aí ele voltou ao vivo, voltou ao ar aos poucos, né? O The Verge acompanhou isso, e aí eu vou ler alguns trechos dessa reportagem. TikTok está parcialmente de volta online nos Estados Unidos, mas ainda não está na App Store. O TikTok anunciou que está em processo de restauração do serviço nos Estados Unidos ontem. Reportagem aí do Wes Davis. Usuários dos Estados Unidos foram exclusivos do TikTok ontem à noite, antes da proibição federal entrar em vigor, com o aplicativo exibindo uma mensagem de que seus serviços estariam temporariamente indisponíveis. O serviço começou a ser restaurado no domingo por volta do meio-dia, horário do leste dos Estados Unidos, ali da costa de Nova York, no aplicativo móvel do TikTok na web. O aplicativo agora exibe uma mensagem dizendo bem-vindo de volta e creditando ao Trump pela restauração do serviço. Como resultado dos esforços do presidente Trump, o TikTok está de volta nos Estados Unidos, diz a mensagem. Trump disse esta manhã que emitiria uma ordem executiva na segunda-feira, assim que assumisse o cargo, estendendo o programa de venda do TikTok. Ele disse que não haveria nenhuma responsabilidade para as empresas que apoiassem o TikTok, mesmo antes de sua ordem entrar em vigor. O provedor de hospedagem do TikTok, a Oracle, e o seu parceiro, a CDM Akamai, restauraram o serviço e estão confiando na promessa de Trump, de acordo com Bob Allen, da NPR, e Drew Harwell, do Washington Post. No entanto, o retorno do aplicativo está acontecendo sem o suporte da Apple e do Google, pois ele continua indisponível na App Store e no Google Play. Essas empresas ainda não podem estar confortáveis com o risco de infringir a lei que proíbe o TikTok, que continua em vigor e aplica multas pesadas a quem a infringir. Qual que é o lance, Sofia? Os Estados Unidos querem que e pelo menos é o plano do Trump. Eles querem que o TikTok, a ByteDance, que é a empresa responsável... Aliás, um disclaimer. Eu trabalhei para a ByteDance por 8 meses, num aplicativo de notícias deles sobre política. Então eu já trabalhei com Eu não sabia disso. Existia um aplicativo chamado Top Buzz. Eu, que sou de esquerda, escrevi lá, e aquele Cláudio Tognoli, que era de extrema direita, aquele jornalista que é da USP, que era humorista e tal, ele também escreveu lá. E é uma empresa muito grande, muito influente. O braço de games deles fez o Marvel Snap, que ficou fora do ar também. E os Estados Unidos, assim, eles têm uma coisa que é verdade, mas também mexe com a questão geopolítica e entram as teorias da conspiração. A ByteDance está coletando dados do mundo inteiro, como o Google faz em todos os países que ele está presente, incluindo aqui no Brasil. Então, qual é o acordo que a Meta faz, como... A Meta espionou a Dilma através de backdoor. Então Todas essas grandes empresas de tecnologia estão pegando os nossos dados. Gente, se você for na farmácia e dar o teu CPF, eles estão pegando seus dados. Não tem ninguém que não esteja pegando seus dados hoje em dia. Exatamente. Então, assim, gente, as pessoas são literalmente monitoradas. Qual é o acordo que o Trump fez que a ByteDance achou um acordo justo? Seria vender metade da empresa para um representante americano, basicamente impondo leis americanas neles. E aí os outros 50% permanecem no controle da China. Com o Biden, a ByteDance não conseguiu chegar nesse acordo. O Trump está fazendo isso. Então, as coisas começaram a voltar aos poucos. Mas assim, Sofia, isso não fecha as portas
E teve uma migração para o Red Note quando o TikTok estava fora do ar. Mas assim, isso não inibe canalices que estão acontecendo no meio do caminho, como a Meta olhando assim a ByteDance piscar e lançando, porque não foi só o TikTok que ficou fora do ar, foi o CapCut, que é o aplicativo de edição de vídeos. Então ontem eu levei essa nota aqui, ó, a Meta anunciou um aplicativo de vídeo chamado Edits para competir com o CapCut. Não sei se você pode botar na tela, mas é isso, o CapCut é da ByteDance, do TikTok, e também ficou fora do ar. Então a gente está vendo essas empresas Big Techs, a gente viu agora há pouco com o próprio corte da DAI, os acenos que o Elon Musk está fazendo ao governo, está rolando uma disputa pelo novo chefe. E assim, no meio disso, as empresas vão vendendo serviços de graça, entre aspas, de graça, para pegar os seus dados. E para disputar os seus dados, e para disputar a sua atenção, através de algoritmos que te fiquem ali, te deixem permanente naquele serviço. Isso foi anunciado originalmente lá pelo Mosseri, que trabalha na Meta, e ele falou a respeito do Edits lá no Instagram. Olha só. Today we're announcing Edits, a brand new app for making videos on your phone. Now there's a lot going on in the world right now, and no matter what happens, we think it's our job to create the most compelling creative tools for those of you who make videos for not just Instagram, but for platforms out there, as we can. Ele fala que não só para o Instagram, mas para várias plataformas. Eu não duvido que o Instagram barre vídeos que forem editados pelo CapCut, só para criar uma pequena dificuldade, assim, forçar você a ficar dentro do ecossistema. Certeza que eles vão tentar fazer isso aí. And Edits is hoping to do just that. And it's hoping not just to be an editing tool, but an entire full suite of creative tools for those of you who are passionate about making videos on your phone. It's not for people who are using desktop apps. It's not people who are looking for templates. It's for people who use their phone to make short form videos. There's going to be a dedicated tab for inspiration and trending audio for you to get ideas. Another tab for keeping track of all of your ideas, even if they're just rough drafts. There's a new higher quality camera, which I'm really excited about. I'm actually recording this on right now. And all of the video editing tools you would expect. The ability to share drafts with friends and other creators. And then if you decide to share the video on Instagram as a reel, really powerful insights about how those reels are doing. Ó, para vocês verem, eles oferecem uma nuvem de drafts para você repartir o seu conteúdo entre produtores de conteúdo ou com seus amigos dentro do Instagram. Uma versão para vídeos de alta qualidade. Eles vão começando a te dar vários benefícios para aquela coisa, para você começar a sair dos aplicativos asiáticos e ficarem só num ecossistema americano. É aquele negócio, a empresa chinesa faz acordo com o Trump e a empresa americana tenta entrar nas brechas de problemas que aquele aplicativo está tendo, para você ficar, no final das contas, só nos aplicativos americanos. Now you can pre-order this app in the iOS App Store starting today, Android coming soon, but it's not going to launch until February. We've been working with creators on this for a couple months now, and we're going to bring a bunch more creators into the fold over the next couple of weeks, and they're going to get a bunch of feedback and to continue iterating on the product. The first version is going to be incomplete, so please be patient, but I'm really excited to put this in all your hands. O aplicativo vai chegar em fevereiro, mas já tem produtores de conteúdo que já têm acesso a ele, e vocês vão ver, isso aconteceu no Threads, quando o Threads ocupou o espaço do Twitter. Um monte de gente falando bem. Podem esperar que vai ter gente no Instagram, paga ou com engajamento mais alto que o normal, fazendo propaganda do Edits, Sofia. Pode, assim, é batata, isso vai acontecer, tá, gente? E é a Meta entuchando propaganda em vocês. Sim, e a gente não tem nenhum tipo de transparência sobre como que funciona o algoritmo que impulsiona essas coisas. Até a transparência que a gente tinha sobre anúncios foi diminuída depois dessa mudança de políticas da rede, né? Uhum. Então é isso que tá rolando, gente. Disputa de Big Tech. O Felipe Duran mora na China e eu e a Sophie somos amigos dele. Ele fez algumas considerações sobre essa volta do TikTok. Vamos ouvir um pouquinho. Liberdade de imprensa, da liberdade de expressão nos Estados Unidos, porque banir o TikTok, muita gente estava afirmando que era um atentado contra a liberdade de expressão, que está garantido na primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Então,
o Trump agora é o cara da liberdade de expressão, né? Além disso, né, tem toda a galera que deixou de fazer dinheiro, porque ganhava dinheiro com o TikTok, tinha negócio no TikTok, ou ganhava pelos views mesmo, e parou, né? E agora o Trump volta, e essa galera vai falar, isso aí, muito obrigado, Mr. Trump, né? Porque os democratas comeram uma bola gigante, né, cara? Tá certo que essa pauta do TikTok, essa pauta anti-China, uniu os democratas e os republicanos ali, de deputados, senadores, os 9 juízes da Suprema Corte votaram a favor do banimento dessa lei que garante o banimento de aplicativos, não só necessariamente o TikTok, o governo pode decidir outros aplicativos, né? Isso incluído qualquer aplicativo de qualquer país que eles considerem como inimigo, mais precisamente Irã, Coreia do Norte, Rússia, China, né? É isso aí, né? Mas tá aí, o CEO do TikTok foi convidado para participar da posse do Trump, que vai rolar hoje ou amanhã. Hoje para vocês, talvez amanhã para mim, né? Porque aqui já é segundo, dia 20. Mas enquanto isso, a gente vai ver aí os criadores de conteúdo que estão perdidos pelo TikTok, né? Os refugiados que ainda estão lá, né? Tem uma galera lá produzindo coisas, espantado com o que eles estão vendo na China, né? Uma coisa importante, Sofia, a gente tem uma informação também que o People's Daily, que é um jornal estatal chinês, ele traz a declaração do próprio presidente Xi Jinping sobre essa migração aí que teve para o Red Note, que eu não vou falar o nome dele em chinês porque eu não consigo ter uma pronúncia minimamente decente, mas eu vou chamar só de Red Note. E o presidente Xi Jinping falou o seguinte... ele disse que a esperança para as relações Estados Unidos e China reside nos povos. Na era da globalização e da internet, a nossa comunidade de destino partilhado só se tornará mais próxima. Em vez de chamá-los de refugiados do TikTok, vamos chamar de aldeões da vila chamada Terra, que encontraram um novo lar, porque eles estão migrando aí para outros serviços que não estão sendo sancionados pela Suprema Corte americana. Mas o que é isso, Sofia? Bom e velho protecionismo. É geopolítica na veia, gente. É isso que está acontecendo. É o significado do crescimento da ByteDance enquanto empresa. Aliás, é importante as pessoas saberem que isso não está afetando só o mercado de redes sociais. A gente tem uma coisa que os Estados Unidos estão se borrando de medo, que é o avanço, por exemplo, no mercado de games da Tencent. Para quem não sabe, a Tencent ela é sócia do League of Legends. Tem boatos correndo que ela vai comprar a Ubisoft, que basicamente está sendo muito mal administrada na França. Então, assim, é a China avançando com tudo no Ocidente, mas sempre com essa política do Xi Jinping, que ele tem esse comportamento. A China, para você ter uma ideia, Sofia, vou falar isso no vídeo especial aqui do Meteoro, eles menosprezam o Bolsonaro. O Trump, como provavelmente eles já sabiam que ia ganhar essas eleições, eles buscam ter relações diplomáticas. Mesmo o cara avançando com pauta anti-China, mesmo o cara avançando com xenofobia, eles entendem o papel dos Estados Unidos como um parceiro comercial. O Bolsonaro, eles acham que só fez uma bagunça no Brasil. Eles gostam muito mais de outras administrações que estiveram em ação aqui, porque... Enfim, aquilo é, inclusive, ruim para qualquer país. Acho que o Bolsonaro não deve ser respeitado nem pelo Trump. Então, é isso que tá rolando, gente. A boa e velha disputa geopolítica. TikTok voltou, mas as pessoas vão migrar para outros aplicativos porque ninguém vai confiar numa empresa que fica fora do ar, por mais que sejam só algumas horas, né? Olha que eu não sei. Você acha que ele vai voltar mais forte? Eu não diria mais forte, mas eu acho que o tempo que ele ficou fora do ar não vai ser o suficiente para fazer as pessoas migrarem, não. Talvez, uma coisa é Já você teve me uma dizer... migração, né? Já teve. Mas uma coisa é você dizer o CapCut, etc., porque não é necessariamente a rede. A rede em si, o TikTok em si, as pessoas estão lá não pela rede, estão lá pelos seus seguidores, pelo acervo que tem. Isso você não transfere. Isso você não transfere, sabe? Eu não consigo imaginar uma pessoa que ganha vida produzindo conteúdo no TikTok trocando por outra rede. E se a pessoa não trocar para outra rede, as pessoas que seguem essa pessoa também não vão trocar para outra rede. Assim como também o acervo de vídeos que tem lá não vai ser migrado. Então eu acho que não é tão simples assim. Inclusive você percebe isso que às vezes as pessoas
querem trocar de rede e não trocam. Isso é uma coisa que a gente viu muito aqui no Brasil com o Twitter. Para você conseguir realmente causar algum dano em uma rede, eu acho que você precisa fazer o que o Xandão fez aqui no Brasil com o Twitter, que deixou um mês fora. Mês fora. E mesmo mas assim não matou o Twitter. não matou. Diminuiu? Porque Diminuiu, o Blue Sky mas não matou. porque o Blue Sky não é monetizado. Começa por aí. O Threads, acho que se eu não me engano, também não. Então, quem migrou mesmo e trabalha com rede social já tem uma fonte de financiamento que não é a própria rede. E eu notei uma coisa, eu faço um exercício até assim, eu entendo, gente, o pessoal que saiu do Twitter, é uma rede que está sendo, bom, vocês viram o corte anterior, é uma rede que está sendo administrada por um nazista. Mas eu continuo lá por 2 motivos, para monitorar e porque se todo mundo for embora de lá, realmente vai ficar só a bolha neonazi, assim, não vai ter mais nada ali dentro. Mas assim, tem um monte de gente que tá no Twitter porque recebe realmente uma grana boa do engajamento e do negócio da parte paga do Twitter. É bizarro? É uma rede de nazista? Mas tem gente que depende disso para sobreviver. É muito doido, mas é a verdade. E não se enganem, gente, não tem CEO bilionário, gente boa de Big Tech, mesmo os que não estão com Trump. Concordo plenamente. Bilionário é bilionário, tá aí para ferrar a gente. Mas enfim, vamos vendo. Eu acho bastante interessante que tem muita gente dando ao Trump os méritos de manter o TikTok, mas eu queria só lembrar, quem começou com a história de banir o TikTok foi o Trump. O Biden foi lá e mandou ver. Não estou negando a participação do Biden. Mas a primeira pessoa que começou com essa história de banir o TikTok foi o Trump. Sim. Daí rolou aquilo que a gente viu ali no texto, né? De um apoio bipartidário para ir. Então Biden deu. E eu acho que o Biden mandou ver porque a candidata dele não foi. Nem ele, nem a candidata dele foram reeleitos, né? Exato. Mas enfim. Não tem mocinho nessa história. Não. E, sinceramente, eu ficaria com mais medo de ter todas as minhas redes no ecossistema da Meta do que da ByteDance, sinceramente. Sim, eu concordo. Sofia, você prefere o espião chinês ou o espião estadunidense? Eu prefiro o espião chinês, porque a China, pelo menos, nunca deu golpe aqui no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui. Vamos chamar de espião chinês depois desse corte, quando souber que eu trabalhei com eles. Então, e aquela sua viagem para a China, hein? Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que logo, logo voltamos com mais Plantão do Meteoro.